Proposta de um time europeu na mesa do Flamengo para completar. Pogba, enfim, definiu seu futuro. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Carrascal já está acertado com o Flamengo, Matheus Andrade. Conversa deu uma bela avançada. Dinamo Moscou e Flamengo estão bem perto de fechar um acordo que vai gerar na casa dos 12 milhões de euros fixos, além de uma meta um bônus por metas, tá bom? O Eric Henrique, cadê as desculpas? Cadê desculpa aos times brasileiros? Eu acho que o Eric Henrique está cobrando que eu peça desculpas aos times brasileiros. Posso pedir desculpa e posso dizer que estou absolutamente surpreso com a campanha. Cara, o que Botafogo e Flamengo fizeram contra PSG e Chelsea foi muito legal. Acho que até o que o Botafogo fez contra o PSG foi maior. É assim, a apresentação do Flamengo foi melhor do que a apresentação do Botafogo. Só que o Botafogo enfrentou um time muito melhor e mais forte hoje do que o Chelsea. O PSG vive uma fase muito mais legal. O PSG foi campeão da Champions, o Chelsea foi campeão da Conference League, que é o terceiro campeonato continental, né? Mas de qualquer forma, as duas atuações foram gigantes. Palmeiras é líder do grupo, o Fluminense é líder do grupo, eu estou absolutamente surpreso. Mas ao mesmo tempo em que eu estou surpreso e feliz com os brasileiros, para mim é legal que os brasileiros vão bem, chegam longe, e eu estou desapontado com os europeus, cara. Eu acho que tem alguns com uma baita preguiça, os caras correndo com o freio de mão puxado, mas enfim, vamos ver como é que esse comportamento vai se moldando conforme a competição passa, né? Se os caras vão poupar jogador no mata-mata, por exemplo, o PSG entrou contra o Botafogo, poupando Marquinhos, poupando Nuno, enfim, vamos ver se isso se repete na fase de mata-mata. Por que vocês babam os ovos dos times europeus? Você tem que pedir desculpa para os times brasileiros. Eric, o desempenho dos europeus é horrível, o desempenho dos brasileiros é muito bom. Mas, cara, eu discordo completamente de quem pensa que o futebol brasileiro é melhor do que as outras ligas. Por exemplo, hoje eu vi um vídeo do Sormani, que é um cara que eu gosto. O Sormani tava putaço. Pô, a Premier League é uma bosta, a Champions League é uma bosta. É só porque colocam um gramado bonito, um uniforme bonito, e todo mundo acha que é bom. Não, cara, não, eu discordo completamente dele, respeitando demais o Sormani. Mas os caras lá têm muito mais capacidade de investimento. E quando você tem mais capacidade de investimento, você leva jogadores melhores. Por exemplo, o André, que era craque do futebol brasileiro, jogando com a camisa do Fluminense, convocado para a seleção. Ele vai para lá para jogar no Wolverhampton. O Estevão, que é a maior promessa do futebol brasileiro na atualidade, ele sai daqui para jogar no Chelsea, que não está figurando entre os primeiros do campeonato inglês, que conseguiu ser campeão da Conference League, que é a terceira liga mais importante entre os campeonatos europeus, entre países, né? O que eu quero dizer é que, assim, o meu raciocínio é muito lógico e se aplica ao Brasil. Por que o Brasil tem ganhado praticamente todas as últimas edições da Libertadores? Porque os clubes brasileiros têm muito mais dinheiro do que os clubes do resto da América do Sul. Então os brasileiros compram mais jogadores e melhores jogadores do que os argentinos, do que os uruguaios, paraguaios e por aí vai. Por que o futebol europeu, excluindo Portugal, excluindo Bélgica, Holanda, por que a França, a Espanha, a Itália, a Alemanha e a Inglaterra têm times melhores do que no Brasil? Porque lá circula-se mais dinheiro, porque lá os caras investem mais dinheiro. Nicola, mas os times estão passando vergonha. Estão passando vergonha, é verdade. Estou surpreso com o desempenho dos caras, mas isso para mim tem a ver com a questão física de fim da temporada e com a empáfia dos caras. Os caras são metidos, os caras acham que esse campeonato a gente não tem que disputar, enfim. O Anderson Talisca está dando vários sinais de que volta ao Brasil em 2026. Ele tem mais um ano de contrato no Fenerbahçe e meio que cansou da vida no exterior. Ele está há bastante tempo fora, né? Já ganhou bastante dinheiro, enfim. A conversa mais quente entre Talisca e um clube brasileiro é com o Bahia. Clube que o revelou, o Cadu Santoro, que é o CEO da SAF do Bahia, alguém ligado ao Grupo City, ele mantém contato muito frequente com o Talisca, quer muito contar com o Talisca. Então dá para dizer até que o Bahia hoje é favorito para contratá-lo. Mas, recentemente, o Flamengo e o Corinthians entraram em contato. O Flamengo, até por um modelo diferente. O Alexandre e o Danilo, dois veteranos do elenco, dois caras com bastante ascensão até em relação à diretoria, sugeriram o nome do Talisca. E é um nome que está sendo debatido, discutido, enfim. Até porque o Flamengo perde o Gerson
e pode negociar nas próximas semanas o Everton, o Cebolinha e o Michael. O Corinthians meio que se sentia na obrigação de pelo menos sondar e entender as condições, porque o Talisca já se declarou em várias entrevistas torcedor corintiano e que tinha o desejo de jogar no Timão. Então, é natural que esse contato acontecesse mesmo, né? Mas o Corinthians hoje não tem capacidade para tirá-lo de lá. Ele ganha 3,5 milhões de reais por mês na Turquia, e certamente, para que o negócio saia agora, vai haver a necessidade de uma compensação financeira, o que o Corinthians também não consegue. Nicola, você acha que o Flamengo tem chance de chegar na final do Mundial? Você tinha que ser flamenguista, kkk. Thiago, eu tinha certeza antes do começo do campeonato que a chance era 0. Hoje eu já não posso dizer que a chance é 0. Se eu disser que a chance é 0, eu vou estar ignorando o que o campeonato está mostrando. Eu não acho que há um favoritismo dos brasileiros, apesar de eles serem líderes, mas os caras estão jogando mais bola do que os outros. Eu só tenho uma preocupação em relação a esse grande momento dos brasileiros, que crie-se uma expectativa muito alta e eventualmente uma queda nas quartas de final represente crise, reclamação, frustração. A gente só não pode esquecer que os brasileiros estão jogando especialmente contra os europeus, contra times de muito maior investimento. Os caras gastam muito mais do que os brasileiros. Então a obrigação é toda deles. Se eventualmente o Flamengo cai numas quartas de final para um PSG da vida, cara, o campeonato foi animal. Eu estava até contando, essa é uma informação legal para o flamenguista. O Flamengo já faturou com o Mundial de Clubes 147 milhões de reais. Vou pegar os números direitinho. Mas foram 41 milhões de reais com a classificação para as oitavas, 84 milhões com a participação na fase de grupos e 22 milhões de reais graças às 2 milhões de reais para o Vitória. Você soma tudo isso e chega a 147. Se o Flamengo venceu o Los Angeles na terça, e é o resultado para mim mais normal, o Flamengo fecha a ida dele para as oitavas de final é a mesma para o Botafogo. O Botafogo também teve direito a 84 milhões na fase de grupos, 22 milhões pelas 2 vitórias. A diferença é que o Botafogo não tem 1 milhões de reais garantidos nas oitavas, né? O Botafogo ainda precisa, pelo menos, ele não pode perder por mais do que 2 gols. Se perder por 3 ou mais gols de diferença para o Atlético de Madrid, aí o Botafogo será eliminado, tá bom? Atacante na mira do Boto. O Átila Zapata tá pedindo para falar sobre Vlahovic. Cara, esse cara é bom. Bem bom, quer ver, ó? Vamos colocar a ficha técnica do Vlahovic. O problema, a gente constatou na live para membros. O Vlahovic da Juventus ganha na Itália. Primeiro, deixa eu explicar o contexto, tá? O José Boto, que é o diretor de futebol do Fla, concedeu uma entrevista à Gazzetta dello Sport, que é um jornal italiano, afirmou, falando uma série de coisas, dizendo que não vende o Wesley por menos de 30 milhões de euros. Aí falaram sobre jogadores que o Flamengo contratou da Juventus, o Danilo, o Alexandre, se poderia pintar mais alguém, e o Boto, em tom sério, falou que gostaria de ter o Dusan Vlahovic, sérvio de 25 anos de idade. Eu até achei que ele era um pouquinho mais velho, mas é jovem. Esse cara fez uma passagem muito forte pela Fiorentina. Inclusive, ele era titular da Fiorentina quando o Pedro era reserva. 24 jogos e 20 gols nessa meia temporada. Olha esse número aqui, ó. Aí ele vai para a Juve. Números razoavelmente bons, enfim. Não é titular, tá? O Colomani é o titular. E hoje dá para dizer que a Juve não quer contar com 2 centroavantes. Até porque a ideia é baratear, reduzir, fazer com que o custo do departamento de futebol seja um pouco menor. Diante desse cenário, existe até a chance de o Vlahovic sair. O ponto é, esse cara foi comprado por 83 milhões e meio de euros. Vou repetir. Esse cara foi comprado por 83 milhões e meio de euros e custa 10 milhões de reais por mês em salários. É legal que o Boto queira, mas, cara, qual é a lógica de um negócio desse? Qual é a lógica? Futebol europeu tem dinheiro, futebol brasileiro tem qualidade. Jean, beleza. Mas só para lembrar que o ataque do Flamengo
na vitória contra o Chelsea, tinha o Luiz Araújo, que passou com destaque razoável no futebol francês, e estava nos Estados Unidos antes de vir para o Brasil, e tinha o Plata, que passou com um destaque moderado no Sporting de Portugal. Que tinha como titular o Jorginho, que já foi um grande jogador, mas que sai do Arsenal jogando muito mais como reserva do que como titular. O que eu quero dizer é assim, o Brasil não tem capacidade financeira de concorrer com as principais potências. Então o Brasil tem que recorrer a reforços intermediários, a jogadores que não estão no radar dos europeus. Isso faz com que a gente tenha, na teoria, e acho que na prática também, menos qualidade. A gente pode suprir na intensidade, na disposição. Para mim está muito claro que os brasileiros têm mais intensidade e mais vontade nesse Super Mundial. A intensidade por conta da gente estar na metade da temporada, os caras estarem em fim de temporada, e vontade porque, cara, o Mundial se vale pouco para os europeus, para os brasileiros está valendo muito. Na parte financeira, na parte de repercussão, na parte de reconhecimento. Os jogadores entendem que essa é a visibilidade única que eles estão tendo. Então, para os brasileiros tá bem legal. Preciso falar agora sobre Paul Pogba, que durante semanas namorou a possibilidade de jogar no Corinthians, e ele acaba de ser contratado por um brasileiro mais calmo. Não estou falando de um time brasileiro, mas sim de um diretor executivo de futebol do Brasil. Thiago Escuro, que trabalha no Mônaco, acertou verbalmente a chegada de Pogba para o clube francês. O acordo verbal prevê 2 anos de contrato, os últimos detalhes estão sendo fechados para que o anúncio aconteça nas próximas horas. Importante lembrar que o Pogba não jogava desde setembro de 2023, quando ele foi suspenso por doping. A aplicação da pena foi de 4 anos, ele conseguiu uma diminuição nesse período. No fim do ano passado, teve seu contrato com a Juventus rescindido. A partir de março desse ano, estava liberado para jogar onde quisesse. Escutou uma série de propostas, conversou com muitos clubes. Nos últimos dias, chegou a dizer não para uma oferta extraordinária da Arábia Saudita, até se acertar com o Mônaco. Dá para dizer que se o Pogba colocar a cabeça no lugar, Thiago Escuro vai marcar um golaço com sua contratação. Para completar, queria falar sobre o Flamengo e uma proposta na mesa do rubro-negro. De acordo com o jornal Telegraph da Inglaterra, o Brighton ofereceu 23 milhões e 400 mil euros por Wesley. Estamos falando de 148 milhões de reais. A julgar pelo fato de que o Flamengo busca pelo menos 30 milhões de euros, dá para entender que essa proposta será recusada e deve ser a primeira de muitas que o Flamengo receberá nos próximos dias pelo lateral direito, que tem chamado a atenção, inclusive foi convocado recentemente por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. O José Boto, diretor executivo de futebol do Fla, chegou a conceder nas últimas horas uma entrevista à Gazeta dello Sport, jornal italiano, em que ele diz, abre aspas, Wesley está pronto para a Europa. Veremos depois da Copa do Mundo, mas não somos obrigados a vendê-lo, fecha aspas. Nessa entrevista, o Boto disse de forma bem clara que não vende o jogador por menos de 30 milhões de euros. Só para completar, esclarecer um assunto, muita gente chegou a dizer que depois da partida contra o Chelsea, o clube inglês também entraria na briga para a contratação do Wesley. Não é verdade. O Wesley é bem avaliado no Chelsea, fez bom jogo apesar do gol, da falha no gol do Chelsea, foi ele quem errou numa saída errada, ele bateu a bola no pulgar, deu um grande lance de azar, Pedro Neto arrancou e marcou o gol do Chelsea, o Flamengo conseguiu a virada, apesar desse erro a avaliação foi positiva, mas o Chelsea não pensa em contratá-lo porque já tem pelo menos 2 jogadores de enorme futuro para a posição. Você, torcedor do Flamengo, venderia o Wesley por qual valor ou não estaria disposto a ouvir negócio? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde. É isso aí então, Nação Rubro-Negra. Ficamos por aqui com o giro de notícias do Mengão nesta semana para você. Começando aí com as informações valiosas de mercado, né, do Flamengo. Com o Wesley recebendo proposta de time europeu. O garoto vem brilhando com a camisa do Flamengo. E chegou aí até a seleção brasileira e agora aí desperta interesses de clubes europeus. E o Flamengo deve estar próximo aí a receber a proposta e recusá-la do Brighton. O Flamengo estuda aí pelo menos na casa de 30 milhões de euros a proposta pelo seu lateral Wesley, e o Brighton sinaliza com um valor menor. Surgiu também o Chelsea como um interessado. Vamos ver aí como que vai ficar essa situação do lateral direito do Flamengo, Wesley.
Deixa sua opinião nos comentários, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do Flamengo aqui no canal Flamengo News. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo com mais informações do Mengão.